Olá, hoje vamos mergulhar num tema bem sério, né? O câncer gástrico. Infelizmente, ainda é uma doença com alta mortalidade, muitas vezes pega já em estágio avançado. E o nosso foco aqui vai ser justamente nas terapias sistêmicas para essa doença avançada. Aquela que não dá mais para operar, ou que voltou, ou que já se espalhou, sabe? A gente está se baseando numa revisão bem completa que saiu na The Lancet, agora em 2025. Ok, vamos lá. O tratamento mudou bastante, né? Não é só mais aquela químio tradicional. Exato. Essa revisão da The Lancet é assim o nosso norte aqui. A terapia sistêmica é fundamental para quem está nesse estágio avançado. O objetivo é claro, aumentar o tempo de vida, que hoje está ali na faixa de 13 a 20 meses com o tratamento, mas tão importante quanto é manter a qualidade de vida, né? E o que é fascinante mesmo é essa virada para uma abordagem mais personalizada, guiada por biomarcadores específicos do tumor de cada pessoa. Mas mesmo com toda essa personalização, a químio ela ainda é a base para começar em muitos casos, não é? Aquela combinação de platina, tipo oxaliplatina, que é mais segura, né? E fluoropirimidina, sim, sim, essa dupla ainda é o feijão com arroz inicial para muita gente. Só que o ponto crucial hoje em dia é, antes de começar qualquer coisa, qualquer tratamento, tem que testar os biomarcadores. É indispensável. A gente precisa saber, tipo, o status do ER2, se tem deficiência no reparo do DNA, o tal do DMMR, ou instabilidade de microsatélites, MSI, qual a expressão de PDL1, que a gente mede com CPS, para ver o quão visível o tumor é para o sistema imune. E também é mais recente a presença da CLDN 18.2. É uma proteína específica ali na célula do câncer. Uhum. E por que essa urgência toda em testar logo de cara? Qual é o impacto disso na prática? Porque o resultado direciona tudo. Ele diz pra gente quem vai se beneficiar mais de uma terapia-alvo ou da imunoterapia. Otimiza a chance de resposta, sabe? Claro que isso levanta uma questão importante, né? A gente precisa padronizar e garantir o acesso a esses testes em todo lugar. É um desafio global. Total sentido. Bom, então vamos falar dessas terapias-alvo. Para aqueles 15% mais ou menos de tumores HER2 positivos, o estudo TOGA já tinha mostrado que adicionar trastuzumab na quimio ajudava. E agora tem coisa nova, né? O Keynote 811 mostrou que se o PDL1 for positivo, mesmo que pouco, tipo CPS1 ou mais, juntar pembrolizumab também melhora. Mostra que os alvos se conversam, né? Exato. E uma coisa super importante do R2 é que ele pode mudar. O tumor não é homogêneo, pode ter partes com mais, partes com menos R2. Ou ele pode até sumir durante o tratamento. Isso obriga a gente a ficar de olho, a reavaliar. Seja com nova biópsia ou procurando o DNA do tumor no sangue, o tal do ctDNA. Nossa, essa questão da resistência, o perder o alvo, é complicado. Mas aí que entram novas estratégias, certo? Tipo aquele trastuzumab deruxtecana. Precisamente. O trastuzumab deruxtecana é um exemplo fantástico de como a gente pode, digamos, dar a volta nisso. Ele é quase um cavalo de Troia. É um anticorpo que leva a químio direto para dentro da célula tumoral, que ainda tem um pouco de R2. E os estudos Destiny Cancer, Gastric 01 e 04 mostraram resultados muito bons, mesmo depois que outras linhas falharam. Mudou o jogo para esses pacientes. E aquele outro alvo que você mencionou, o CLDN 18.2. Para quem ele funciona? Esse é para quem tem tumor R2 negativo. Se o tumor tiver bastante CLDN 18.2, e o critério é bem específico, viu? Precisa ter expressão moderada forte em pelo menos 75% das células. Aí usou betuximab, que é um anticorpo monoclonal, junto com a químio, mostrou que ajuda. Foram os estudos Spotlight e Glow. Um ponto de atenção com ele é mais a parte de efeito colateral, principalmente náusea e vômito. Precisa manejar bem isso. Entendi. Bem específico mesmo. E a imunoterapia, de forma geral,
para quem é R2 negativo? Para a maioria desses pacientes R2 negativos, a combinação de químio com o inibidor de checkpoint imune, tipo nivolumab ou pembrolizumab, que bloqueiam o PD-1, virou padrão na primeira linha. O benefício parece ser maior quanto mais PDL1 o tumor expressa, geralmente com um CPS acima de 5. Isso até gera uma discussão, sabe, entre as agências reguladoras, tipo FDA e EMA, sobre qual o melhor ponto de corte. E tem algum grupo específico onde a imuno funciona assim super bem? Tem sim, naquele grupo mais raro, menos de 5% dos casos avançados, que tem o DMMR ou MSI alto. Nesses, nossa imunoterapia, às vezes até sozinha, dá um resultado muito, muito bom. Uma dificuldade técnica é que os estudos usaram testes diferentes para medir o PDL1, o que às vezes complica um pouco comparar tudo. Certo. E se essa primeira linha não funciona mais, o que vem depois? Quais as opções mais comuns? Para a segunda linha, um padrão bem estabelecido pelo estudo Rainbow é a combinação de paclitaxel com ramucirumab. O ramucirumab ataca a formação de vasos sanguíneos do tumor, bloqueando o VEGFR2. Outras opções incluem outros quimioterápicos, como os taxanos ou irinotecano. Tem também um comprimido trifluoridina tipiracil do estudo TAGS. E na Ásia, o nivolumab sozinho também é uma opção depois da falha, baseado no Attraction 2. E olhando para o futuro, o que está vindo por aí na pesquisa? Ah, tem muita coisa interessante sendo pesquisada. Novos alvos como FGFR2b, com o bemarituzumab e TROP2 estão na mira. E a gente vê também um refinamento das estratégias que já existem. Versões mais modernas daqueles conjugados anticorpo-droga, sabe? Como o trastuzumab deruxtecan, mas para outros alvos. E também abordagens como células CAR-T, anticorpos biespecíficos que grudam em 2 alvos ao mesmo tempo, mirando de novo ER2, CLDN18.2, mas de formas diferentes. Uau! Então, para a gente amarrar tudo, a mensagem principal é: o tratamento do câncer gástrico avançado está cada vez mais na medida, personalizado. A chave é olhar para o DNA e para as proteínas do tumor de cada paciente. Isso guia a terapia e traz resultados melhores para grupos específicos. Ou seja, testar virou essencial. Exatamente. O processo ficou mais complexo, sem dúvida. Exige uma análise mais detalhada, mais cuidadosa, mas o potencial de funcionar melhor aumentou muito. Só que a gente não pode esquecer dos desafios, né? A própria biologia do tumor, que é diversa, cria resistência, e a questão do acesso. Essas terapias novas, esses testes, ainda não chegam para todo mundo igual. É um ponto crítico. Com certeza. E para a gente fechar, qual seria aquela provocação final para deixar o pessoal pensando? Bom, se a gente pensar no quadro geral, uma pergunta que ainda está no ar, que a pesquisa está correndo atrás para responder é: como otimizar tudo isso quando o tumor tem vários marcadores positivos? Imagina um tumor que é IR2 positivo e tem PDL1 alto. Ou um que é CLDN18.2 positivo e também tem PDL1 alto. Qual a melhor ordem? Começa com o quê? Combina como? A resposta ainda está sendo construída, sabe? Isso só mostra que a gente precisa continuar pesquisando, refinando cada vez mais essa personalização toda.